Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dessa vez a aula 37. Afinal, o que é ciência? Deixa eu te mostrar sobre o que nós falaremos hoje. Nós falaremos hoje, no primeiro momento, sobre o que é conhecido como o problema da demarcação, o que diferencia ciência de pseudociência, e aí nós analisaremos duas grandes teses colocadas. Primeiro, o modo intuitivo de entender o que é ciência, ciência a partir do método indutivo, e em seguida um modelo contraposto a esse, que é o modelo proposto por um filósofo chamado Karl Popper. É o falseacionismo. Palavrão, vamos ver o que significa esse negócio. Em seguida, nós vamos falar sobre o problema do método científico. E aí vamos contrapor também a relação entre um e outro, indução e Popper. Na etapa número 1, vamos falar também sobre o critério do círculo de Viena, ou do positivismo lógico. E vamos terminar falando sobre racionalidade do conhecimento científico. Você pensa assim, é óbvio que o conhecimento científico é racional, mas talvez você não tenha clareza sobre o que significa esse racional aplicado ao conhecimento científico. É objetivo inteiramente, tem aspectos subjetivos, quais prevalecem, e vamos falar sobre o Thomas Kuhn e a noção de paradigma. Vamos nessa? Ó, então eu quero te falar o seguinte. Temos o Clube INEF desde este ano. E no Clube INEF, você tem direito a todos os vídeos numa plataforma exclusiva, onde você pode acessar com facilidade, sem propagandas do YouTube. Você tem também acesso ao material escrito desta aula, que tem cerca de 10 páginas em média, 10 a 15 páginas, para aprofundar seus estudos, inclusive com indicações bibliográficas. Você tem acesso ao Clube do Livro, com acesso aos encontros passados, todos os livros. Nós atualmente estamos lendo o Aprender a Viver, do Luc Ferry. Você também tem desconto dos nossos cursos pagos. Para fazer parte dessa comunidade de amantes da sabedoria, basta você acessar o link que está na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Aqui você vai ser direcionado a essa página. É só clicar aqui em amarelo para acessar mensalmente. E se você quiser um descontaço anual, você vem aqui, ó, no plano anual, clica bem aqui, você vai ser direcionado para lá. Certo? Vamos começar. Qual é o problema da demarcação? Bom, o problema da demarcação é o seguinte: quando você tenta estabelecer o que é e o que não é científico, você precisa estabelecer um critério de cientificidade para as hipóteses e para as teorias. Nada mais são do que conjuntos de hipóteses. Pesquisas científicas, investigações científicas estabelecem hipóteses sobre como a realidade funciona. Essas hipóteses têm a pretensão de valer para muitos casos. Só que existem explicações filosóficas, existem explicações do senso comum, e o que as diferencia de explicações científicas. Inclusive, tem explicações que se pretendem científicas, mas há um consenso generalizado, né? Redundantemente falando aqui, se é consenso é generalizado, a comunidade científica de que não são, como por exemplo, a astrologia, a alquimia. Como é que nós diferenciamos uma da outra? Então tem algumas teses que se colocam principalmente aqui. Eu não vou esgotar todas elas porque é uma aula introdutória, você sabe. Eu quero que você só fixe nas duas principais para a partir daí desenvolver seu maior entendimento sobre o assunto. A primeira delas é o critério de verificabilidade. O critério de verificabilidade, ele parece ir ao encontro de uma noção bastante intuitiva do que é a ciência para todos nós. Ciência, para a maioria de nós, consiste em verificar os fatos. Muitas vezes é essa a expressão que nós usamos. Talvez seja a que você use também. Segundo esse critério, que nasceu com esses filósofos lá do início do século XX, como o nome indica, que vieram de Viena, e por vezes são chamados de positivistas lógicos ou empiristas lógicos, o critério que eles estabeleceram é o seguinte: uma teoria é científica somente se consiste em afirmações empiricamente verificáveis. Olha, inicialmente não era um critério de ciência que eles estavam buscando, eles estavam buscando um critério de significado. Na verdade, eles queriam estabelecer que proposições metafísicas faziam sentido e que não faziam sentido. Tem uma grande celeuma aqui, uma grande briga rústica com o Heidegger, por exemplo, no início do século XX, e os filósofos do Círculo de Viena. Para eles, se não fosse verificável empiricamente, um enunciado, uma proposição, não teria significado. Mas isso é transposto para o critério de demarcação. Uma teoria científica é uma teoria com proposições que são verificáveis empiricamente, que elas podem ser contrastadas com a realidade
empírica. Parece razoável? Parece ir, como eu falei, ao encontro da noção comum que todos nós temos de ciência. Tem uma diferença basilar que eu quero que você absorva, que é a diferença entre verificado e verificável. Verificabilidade significa só que a proposição pode ser, há uma possibilidade dela ser verificada, não que ela foi de fato verificada. Eu vou te dar alguns exemplos. A água ferve a 100 graus Celsius. Bom, isso já está verificado. Está dentro do escopo aqui. O Brasil fica no continente sul-americano. Bom, está verificado e é verificável ao mesmo tempo. A vida em outros planetas. Será que essa proposição é científica? A primeira é científica, a segunda é científica. Quando eu afirmo que há vida em outros planetas é científica, você pode falar assim, Vitor, não é científica, né? Ninguém conclusivamente descobriu que há vidas em outros planetas. Ó, você está confundindo a minha pergunta com outra. Eu estou perguntando, essa proposição é científica? E o que você está ouvindo? Essa proposição é verdadeira? Nota que são duas perguntas diferentes. Ser científico não significa ser verdadeiro, ainda que a ciência seja um tipo de investigação que almeja a verdade. Porém, ser científico não é sinônimo de ser verdadeiro. Aqui é um caso desses. Há vida em outros planetas? Essa afirmação é científica porque ela é verificável, ao menos em princípio. Ao menos em princípio. Ela não foi verificada, mas ela é verificável. É possível, em princípio, que ela seja verificada. Basta que nós construamos tecnologia suficiente para chegarmos em outros planetas e lá verificar se há ou não há vida. Portanto, sim, segundo o critério de verificabilidade, é uma proposição científica. Você entende agora o que os positivistas lógicos estão tentando propor enquanto critério de cientificidade? Isso parece ir muito, como eu falei, ao encontro, parece muito corresponder ao que nós intuitivamente dizemos o que é ciência. Ciência é aquilo que lida com fatos, certo? Quase. Porque tem uma grande objeção a essa teoria que consiste no seguinte: leis da natureza, de acordo com esse critério, não seriam verificáveis e, portanto, não seriam científicas. Por quê? Por quê? Leis da natureza não é de acordo com esse critério. Eu me corrijo aqui. Leis da natureza não são verificáveis. Porque o que significa ser verificado? Ser verificado significa que eu posso pegar a minha proposição, a minha afirmação, meu enunciado e contrastá-lo com a realidade. Isso que significa ser verificável. Entende? Então, ó, a água ferve a 100 graus Celsius é verificável. Agora, uma lei científica é todo material de plástico não conduz eletricidade. Isso é uma lei. Uma lei simples aqui, tá? Só para efeitos de exemplificação. Uma lei é um enunciado do tipo todo X é Y. É um enunciado que afirma uma coisa de outra coisa universalmente. Isso é uma lei. Bom, leis científicas baseiam muitas pesquisas científicas e, de fato, são responsáveis pela maior parte das descobertas, inclusive tecnológicas, que nós temos hoje. Leis científicas parecem ser essenciais à ciência. Só que, note como elas não são verificáveis. Todo x é y. É possível que eu verifique todo x? Encaixa no exemplo. Todo material plástico não conduz eletricidade. É possível que eu, ou qualquer outro ser humano, inspecionemos todo e qualquer material plástico da história da humanidade? Não, não. Esse raciocínio que chega à conclusão todo material plástico não conduz eletricidade é um raciocínio indutivo. E raciocínios indutivos, por natureza, não esgotam as premissas, né? Não esgotam as observações. Eles partem de um número X de observações e delas generalizam a conclusão. E eles não verificam todas as premissas, percebe? Então, uma lei científica não seria científica. Uma lei da natureza não seria científica, percebe? Porque ela é inverificável, posto que verificar significa contrastar com a realidade. Só que não dá para contrastar com a realidade todas as premissas de uma lei. Você entende? Então essa é uma grande objeção. Tem outras, mas, bom, essa já basta para mostrar o quanto um critério que se pretende de cientificidade não abarca o básico do básico do básico do que é fazer ciência, que é formular leis da natureza.
Percebe? Então essa é a maior objeção ao critério de verificabilidade. Portanto, ciência não é apenas aquilo que pode ser verificado. Se for só aquilo que pode ser verificado, as leis da natureza estão fora. Ora, mas se as leis da natureza estão fora, como é que é ciência? Percebe? Tem uma teoria contraposta a essa, formulada por um filósofo chamado Karl Popper. O Karl Popper é um dos filósofos mais prolíficos, assim, produziu muita coisa de campos muito variáveis. Ele é muito conhecido na filosofia da ciência, ele é muito conhecido na epistemologia, e ele é muito conhecido na teoria política. Ele tem uma obra muito famosa chamada Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que ele faz uma descrição, uma narrativa histórica desde o Platão, para confrontar os modelos antidemocráticos e não democráticos até chegar no modelo democrático contemporâneo, né? No caso dele, do século XX. O Popper, em política, era um liberal. Então, o Popper é um desses gênios da filosofia abrangente. Ele tem um critério de cientificidade também, para demarcar o que é ciência do que não é ciência. E o critério se chama o critério da falseabilidade. É um palavrão, mas eu quero que você preste atenção. Ó, o critério diz o seguinte: uma teoria é científica somente se for falseável. A gente chama isso de falseacionismo. Mas o que significa ser falseável? Veja, a diferença basilar aqui é entre falso e falseável. Falso é aquilo que nós sabemos não corresponder à realidade. Falseável é aquilo que pode não corresponder à realidade, que é possível que não corresponda à realidade, que pode ser contrastado com evidências empíricas e ser refutado. O que o Popper exige não é, ao contrário dos positivistas lógicos, não é que as proposições candidatas à ciência sejam verificáveis, é que elas sejam falseáveis. É diferente. Exigir que elas sejam verificáveis é exigir que o que é impossível exigir, por exemplo, né, de um raciocínio indutivo. Agora, exigir que elas sejam falseáveis já é mais pé no chão. Basta que uma proposição que vise ser científica, que vise a ser científica, ou seja, que vise a explicar um fato da realidade, que vise a prever eventos futuros, possa errar. Se ela puder errar, ou seja, se ela puder, na tentativa de explicar e prever, puder ser mostrada errada, então ela é científica. Eu vou te dar alguns exemplos para clarificar isso na sua cabeça. Pega essas três proposições aqui. Hoje mais tarde irá chover. Ela é falseável? Sim, basta que eu espere até mais tarde e veja se choveu ou não choveu. Entende? Essa afirmação pode ser falsa, mas ela é científica porque ela é falseável. Entende? Ela pode ser considerada falsa. Olha essa segunda aqui. O rio Amazonas não se torna barrento ao longo do seu trajeto até o mar. O rio Amazonas é o rio lá da minha região que passa pela minha cidade. O rio Amazonas não se torna barrento ao longo do seu trajeto até o mar? É uma proposição verdadeira? Não é verdadeira, é falsa. Mas ela é científica, porque ela pode ser falseada. Ela pode ser verdadeira ou falsa, e eu posso contrastar o que ela enuncia com a realidade empírica. Dá uma olhada na terceira. Todo material plástico não conduz eletricidade. Essa proposição é científica? Sim. Ela pode ser falseada? Pode. Basta que eu mostre um material plástico que conduz eletricidade para que ela seja falsa. Até agora nós não sabemos desse material, mas basta que eu mostre. É possível que ela seja falsa. Entende? Parece muito contra-intuitivo, eu te entendo. Dizer assim, Vitor, teorias científicas visam a mostrar que as suas proposições, que visam a explicar, a predizer a realidade, são falsas. Nota, contrasta com a teoria anterior. A teoria anterior exigia que elas fossem verificadas empiricamente. Só que você já entendeu comigo que verificar empiricamente todas as proposições é impossível. Esse critério parece ser persuasivo, mas ele falha. O que o Popper está dizendo é que as proposições, para serem científicas, elas precisam falar sobre a realidade empírica, mas elas precisam também dar margem para que eu teste se elas funcionam ou não funcionam. É por isso que ele enfoca no quanto elas podem ser tornadas falsas. Porque aí eu posso testar se elas funcionam ou não funcionam. Vitor, existem teorias, hipóteses
que pretendem ser científicas e que não têm essa característica de poder ser falseadas? Tem. Tem sim. O Popper dá alguns exemplos. Dá uma olhada nesses contra-exemplos aqui. Ó, hoje, primeira frase, irá chover ou não irá chover. Essa frase, ela é falseável? Não. Ela é sempre verdadeira. Hoje irá chover ou não irá chover. Isso é uma verdade lógica. Ou isso ou não isso. Ou X ou não X. Uma das duas vai acontecer. X ou não X. Isso é uma verdade lógica. Isso não é uma teoria, não é uma proposição, melhor dizendo, científica. Olha de baixo. O antepassado do meu avô é um deus. O antepassado do meu avô é um deus. E aí, essa teoria é científica? Não, porque ela pode até ser falsa. O antepassado do meu avô, de fato, não é um deus. Mas eu não posso provar que ela é falsa, ou seja, eu não posso refutá-la com base em evidências empíricas. Não dá para fazer isso. É que eu vou mostrar que o antepassado do meu avô não é um deus. Não tem como eu mostrar isso empiricamente. Não tem como mostrar, eu tenho como demonstrar por meio de raciocínios prováveis, sabe? Talvez dizendo assim, bom, é improvável que o antepassado do meu avô seja um deus, dado que a natureza se comporta dessa maneira, dado que você é descendente do seu avô e não tem nenhuma característica divina, que passaria, porque por hereditariedade isso passa. Nota, eu teria que desenvolver todo um raciocínio, mas que não é empírico. É um raciocínio, mas não é empírico. Portanto, essa proposição não é científica, porque ela não pode ser falseada empiricamente. Percebe? Ela não pode ser falseada empiricamente. Mas eu vou além. O Popper estava preocupado com aquelas teorias com o propósito, com o desidério, com a intenção de serem científicas, mas que não eram falseáveis. Elas tinham resposta para tudo. E o Popper chegou a atacar, na época, as psicanálises e o marxismo, inclusive, né, que se pretendiam científicos e que, aos olhos dele, Popper, segundo o critério da falseabilidade, não eram. E aqui tem um critério muito interessante. E eu vou citar as palavras do Popper para que você leia comigo, tá? Então vem aqui. Eu vou ler com você. Dá uma olhada. Uma vez, em 1919, isso é o Popper dizendo lá no livro Conjecturas e Refutações. Conjecturas são hipóteses. Uma vez em 1919, relatei-lhe um caso que a mim não se me afigurava particularmente adleriano. Adleriano se refere a Adler, que era um psicanalista famoso à época, mas que ele não teve, no entanto, dificuldade em analisar à luz de sua teoria de sentimentos de inferioridade. Então, a hipótese fundamental do Adler é que os comportamentos humanos são explicados à luz de sentimentos de inferioridade. Então, ações humanas são motivadas por sentimentos de inferioridade. Então, olha lá. Ele, ele, o Popper relatou um fato para o Adler e o Adler, olha lá, não teve dificuldade em analisar à luz de sua teoria dos sentimentos de inferioridade, apesar de não ter sequer visto a criança em questão. A criança do fato que o Popper estava relatando. Ligeiramente chocado, perguntei-lhe como é que podia ter tanta certeza. Por causa da minha experiência de 1000 casos semelhantes, foi a resposta, perante a qual não pude deixar de comentar. E com este novo caso, suponho, esse número já deve ter aumentado para 1001. Aquilo em que eu estava a pensar era que as observações que ele anteriormente fizera podiam não ter sido muito mais consistentes do que esta, que cada uma delas teria sido, por sua vez, interpretada à luz da experiência prévia e simultaneamente contabilizada como uma afirmação adicional. E confirmação de quê? Perguntei a mim próprio. Unicamente de que um caso podia ser interpretado à luz de uma teoria. Mas isso, refleti eu, significava muito pouco, uma vez que, olha só, qualquer caso concebível podia ser interpretado à luz da teoria de Adler, ou também da de Freud. O que o Popper quer dizer aqui? O Popper quer dizer o seguinte, olha, se eu mostrasse qualquer caso para o Adler, esse caso seria explicável à luz da sua teoria. Se eu mostrasse uma mulher que casou com um marido violento
ele ia explicar esse caso, dizendo que ela casou com um marido violento porque ela tem um sentimento de inferioridade que faz com que ela se una a pessoas que a subjuguem. Se eu mostrasse uma mulher que se casou com um marido dócil, a mulher seria explicada pelo Adler conforme a teoria, né, do sentimento de inferioridade, porque a mulher se casar com um homem dócil faz com que ela também seja dócil, não se desenvolva na vida e não tenha ambições e, portanto, isso corresponde ao princípio da inferioridade. Nota, casos opostos podem ser explicados pela mesma hipótese. A hipótese explica tudo. Basta eu acomodar os fatos a como ela descreve os fatos. Ora, confirmar uma hipótese não significa muita coisa. Porque ela nunca pode. Ela pode, se eu quiser, se eu for retórico o suficiente, convincente o suficiente enquanto um adleriano, eu posso moldar qualquer situação a essa hipótese. Ela não é falseável. O que explica tudo acaba que não explica nada. Essa é a objeção do Popper. Então, hipóteses falseáveis, teorias falseáveis não são científicas. Podem ser filosóficas, podem ser de outra monta, mas científicas não o são. Você consegue captar agora o que o Popper está querendo dizer com a falseabilidade? É isso. Então, agora que você já entendeu, vamos para uma segunda questão aqui. A segunda parte da aula se refere ao método científico. Então, vamos lá. O método científico é o seguinte. De acordo com o método científico, a gente tem um passo a passo que, se nós seguirmos, nós chegaremos a resultados objetivos, neutros, seguros sobre como a realidade funciona, correto? Mas veja, olha como isso não é óbvio. Um primeiro candidato a método científico vem dos indutivistas. Qual é o método indutivista? O método indutivista é aquele que começa com a observação, né? Ele registra e classifica os fatos empíricos. Esse é o cientista, claro, né, operando. Ele observa, e observar significa registrar e classificar os fatos empíricos, de modo bastante objetivo, de modo bastante neutro, de modo bastante isento. Em seguida, a partir de muitos fatos objetivos registrados e classificados, o cientista passa a enxergar ali uma regularidade. Algumas coisas se repetem, outras coisas não se repetem, de modo que ele passa à teorização. O que significa teorizar? Significa, via generalização indutiva, por meio da visualização de muitos casos semelhantes, chegar a uma hipótese geral. Então, por exemplo, lá em cima, o cientista observou muitos materiais plásticos, muitos, e viu que nenhum deles conduzia eletricidade. Na segunda etapa, ele teoriza a seguinte hipótese: todo material plástico não conduz eletricidade, via generalização indutiva. E na terceira etapa do método indutivista, ele passa a aplicar essa hipótese. Ou seja, ele passa a buscar confirmar a verdade da sua formulação. Ele passa a pegar materiais plásticos para ver se eles, né, de fato, não conduzem eletricidade. E confirma, e confirma, e confirma, e confirma. Então tem três etapas: observação, teorização, né, via generalização, e depois a aplicação. Essa aplicação a casos futuros, visando a confirmar a hipótese anterior. Então, o método indutivista é esse. Não parece ser esse o modelo de ciência mais encaixável, mais intuitivo? Parece. Mas olha, adivinha, ele também não é perfeito. Ele apresenta objeções. Apresenta duas objeções, na verdade. A primeira delas é quanto à pureza das observações. De acordo com a primeira etapa do método, o cientista registra e classifica fatos da realidade de modo completamente neutro, puro. Só que a primeira objeção é que não é possível observação pura. Observação pura simplesmente é uma ilusão, é um mito. Nunca existiu. Observação pura implica dizer que não existem expectativas, não existem vieses, não existem barreiras entre o cientista e o seu relato, mas há. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bobo, tá? Olhando para o mesmo evento, uma floresta, por exemplo. Alguém que é acostumado com essa floresta, digamos um mateiro, alguém que mora ali perto, enxerga a floresta de um jeito que eu,
por exemplo, que ainda que tenha nascido em Manaus, no Amazonas, não enxergarei jamais. Para mim, a floresta vai ser um amontoado de coisas que não fazem sentido. Para o mateiro, não. Ele vai olhar para a mesma realidade que eu e vai selecionar e registrar coisas muito diferentes. Vou te dar outro exemplo. Para alguém que sabe astronomia, quando essa pessoa olha para o céu, ela enxerga a mesma coisa que eu, por exemplo? Claro que não. Eu enxergo um amontoado de pontos brilhantes, né, inseridos e inscritos num lençol negro. É muito lindo isso. Mas eu não enxergo ordem alguma naquilo. Ao passo que alguém que manja de astronomia enxerga constelações, enxerga sistemas ali. Nós olhamos para a mesma realidade e nós a selecionamos de modo diverso. Isso sem falar nos problemas de ideologia, nos problemas de vieses cognitivos, em todos esses, nas expectativas que os cientistas têm, que as observações deles levem a algum lugar. Observações não são puras. Observações não são puras. Isso parece ser um ponto pacífico hoje em ciência. Observações não são puras, simples assim. Então o método indutivista ele já começa de cara com algum problema bem grave. E uma segunda objeção é quanto a entidades inobserváveis. Ora, se o método indutivista diz que as teorizações, a segunda parte do método, advém de muitas observações, então não seriam possíveis coisas como, por exemplo, elétrons, prótons, nêutrons, as entidades subatômicas. Porque todas elas, pasme, são inobserváveis. Sabe as gravuras que você tem no livro didático do ensino médio? Aqueles modelos atômicos? Então, elas não são fotografias. Elas são modelos inventados, construídos para dizer como seria ou como seriam os elétrons, os prótons e os nêutrons. Nós não temos nem capacidade humana, óbvio, né? Olho nu, nem microscópica, nem com uso de aparelhos tecnológicos, eu quero dizer, de enxergar elétrons, prótons e nêutrons. Não é possível isso. Nós não os enxergamos. Como é que nós sabemos que eles existem então, Vitor? Nós sabemos via raciocínio indireto e não via observação direta. É possível que, por meio de alguns experimentos, indiretamente, nós cheguemos às conclusões de que ali há elétrons, prótons e nêutrons. É possível que, via alguns raciocínios matemáticos, alguns cálculos matemáticos, nós postulemos um modelo que preveja essas entidades e que, portanto, explique muitos fenômenos tais quais nós os conhecemos. Agora, esses raciocínios são indiretos. Nós não observamos diretamente elétrons, prótons e nêutrons para sabermos que ali existem elétrons, prótons e nêutrons. Não é via indutiva que nós chegamos à conclusão de que entidades subatômicas existem. Ora, mas o modelo indutivo parte da premissa de que é preciso observar diretamente. Só que isso não acontece para grande parte das pesquisas científicas. Então percebe um problemaço que existe no método indutivista? Esse é um problemaço. Em contraste, o Popper também elaborou um método com base no falseacionismo, no critério de demarcação que ele postula. E o método popperiano também pode ser dividido em 3 etapas. A primeira delas não começa de observação. A primeira delas começa da formulação de um problema, ou da problematização. Tudo começa quando o cientista formula uma questão de interesse do investigador, né? De seu próprio interesse, em outras palavras, dentro de um contexto de pesquisa. Nota que o Popper já coloca de início que o interesse está dado. O cientista não levanta uma pergunta, uma questão que não lhe interessa. Ele já levanta uma questão que o interessa. Portanto, é assim que inicia a investigação. A investigação não inicia de modo neutro. Ela inicia de modo interessado. Seja algo muito subjetivo, seja algo que pertence a um interesse mais abrangente do campo de pesquisa ao qual ele pertence. Depois que ele formula essa pergunta, ele não parte para a observação, ele parte para a segunda etapa, que é a etapa da conjectura. Conjectura é hipótese, tá? É a mesma coisa que hipótese. Conjectura significa a formulação de uma hipótese explicativa para o problema. Então, primeira etapa, faço uma pergunta em relação à qual eu tenho interesse. Segunda etapa, eu formulo de modo imaginativo uma hipótese que a explique. E aqui diz o Popper, não há regra metodológica para formular uma hipótese. Não há um passo a passo racional objetivo neutro. A imaginação conta muito mais do que o raciocínio unívoco nessa etapa. Mas ela acontece.
E só na terceira etapa é que a observação propriamente dita acontece, segundo Popper. Na terceira etapa, de posse do meu problema, de posse da minha hipótese, eu busco torná-la falsa. Eu busco falsear. Eu aplico testes para tornar a minha hipótese falsa ou, se ela não se provar falsa, eu a corroboro. Então, uma hipótese pode, no máximo, ser corroborada. Ela não pode ser declarada verdadeira, porque declarada verdadeira significa dizer que eu esgotei as possibilidades de teste, só que isso é impossível para o Popper. Então, esse seria o modelo popperiano. Problematização, conjectura e falseamento. Problematização, conjectura e falseamento. Bom, esse é o modelo do Popper. Agora, ele é perfeito? Ele esgota as possibilidades de como o método científico pode se estabelecer? Não também, né? Quem dera. Há duas objeções aqui. E a primeira delas se refere ao contraste que há entre o modelo do Popper e a prática científica concreta. O falseacionismo não corresponde à prática dos cientistas reais, porque na prática e durante a história, os cientistas não buscam falsear, pelo menos em regra, as suas hipóteses. O que de fato acontece é que os cientistas se apegam demais às suas hipóteses na maior parte das vezes. Eles relutam ao máximo em abandoná-las. Eles buscam confirmá-las o tempo inteiro, mesmo que para isso eles tenham que ignorar alguns experimentos. Então a história da ciência mostra isso. E a segunda objeção é que o método do Popper esbarra num problema teórico grave, que é o seguinte: é a inconclusividade. Ou seja, algumas teorias científicas não são conclusivamente falseáveis. O que isso significa? Significa que, mesmo que uma teoria não preveja um caso da realidade, isso não significa que ela seja falsa automaticamente. Digamos que isso aconteceu de verdade, tá? A teoria newtoniana nos possibilite prever a órbita dos planetas. Só que há um tempo, a teoria newtoniana ia até certos planetas. A órbita de Urano não conseguia ser prevista exatamente pela teoria newtoniana. Então, a pergunta que se coloca é a seguinte: a teoria newtoniana, por que não conseguia prever a órbita de Urano? Estava falsa? Quase, mas não era bem isso. O que se descobriu foi que havia uma hipótese que era aproveitada, que não fazia parte da teoria newtoniana, mas era aproveitada para explicar Urano, que era a seguinte: não existe planeta depois de Urano. Essa hipótese era aceita. E ela se tornou falsa, porque descobriu-se depois que esse planeta existia e esse planeta é o planeta Netuno. E quando nós inserimos no modelo do sistema solar um planeta após Urano, e portanto fazemos ele interagir com as órbitas gravitacionais um do outro, aí a órbita de Urano passa a ser explicada pelas leis de Newton. Então, durante muito tempo, pensou-se que a lei de Newton estava errada, quando na verdade ela não estava. O que estava errado era uma hipótese inicial que não fazia parte da teoria, que estava falsa. Então, o fato de uma teoria não prever um caso não significa que ela, a teoria, seja falsa automaticamente. Pode significar muitas coisas. Inclusive que ela é falsa, mas não automaticamente. Não, como eu utilizei, conclusivamente. Eu preciso analisar o que aconteceu. Se é uma hipótese da teoria, se é uma hipótese que não é da teoria, mas que está sendo utilizada em conjunto para explicar o fenômeno. Se às vezes é uma hipótese da teoria e não uma hipótese central da teoria. Quando uma teoria não funciona para explicar, não significa que toda ela esteja condenada. Significa que, sim, alguma coisa está errada, mas não necessariamente toda a teoria. Então, nota, falsear não significa abandonar uma teoria. Isso é um problema do método, entende? Isso é um problema do método, que tem que ser corrigido. Então, tem um filósofo francês que viveu bem antes do Popper, que já descrevia esse funcionamento das ciências. E ele costuma ser citado quando tem que se colocar uma contraposição ao Popper. O nome desse filósofo é Pierre Duhem. Dá uma olhada aqui no Pierre Duhem, no que ele fala. Ó, o físico nunca pode sujeitar uma hipótese isolada
a um teste experimental, mas apenas todo um grupo de hipóteses. Quando a experiência está em desacordo com as suas previsões, ele aprende que pelo menos uma das hipóteses que fazem parte desse grupo é inaceitável e deve ser modificada, mas a experiência não indica qual deve ser mudada. Volta à frase inicial. Um físico nunca pode sujeitar uma hipótese isolada a um teste experimental. Quando você faz testes experimentais, o que você está fazendo é sujeitar, né, um conjunto de hipóteses. Então, você não sabe quais delas é falsa quando um fato deixa de ser previsto, quando um evento deixa de ser previsto. Você tem que analisar. Tudo que você sabe é que alguma coisa está errada. Mas você não sabe, de acordo com a experiência, qual delas está errada. Você tem que analisar. Você não pode descartar uma teoria pura e simplesmente porque, em determinado momento, ela deixou de funcionar. Então, tem objeções também ao método popperiano. Eu estou te apresentando aqui de modo bastante dialético, né? Teses e antíteses, porque eu quero que você veja que não é fácil você estabelecer o que é ciência de modo a bater o martelo. A gente viu o critério de demarcação dos verificacionistas e depois do Popper, do falseacionismo. Nós vimos o método científico baseado no indutivismo e depois baseado no falseacionismo e vimos que há problemas com os dois. Agora a gente pode levantar uma questão ainda mais profunda, que é quanto à questão da racionalidade científica. Ou seja, a ciência progride ou não progride? Entendendo o progresso aqui como uma linha em que um ponto posterior é sempre melhor que o ponto anterior. Traduzindo em miúdos. Quando eu pergunto se a ciência progride, eu estou perguntando se as teorias que vão substituindo umas às outras, elas são melhores que as anteriores no sentido de serem mais verdadeiras? Elas têm uma progressão? Ou isso não existe? Bom, a primeira resposta a isso parece ser uma resposta bastante intuitiva. É a resposta do Karl Popper, dessa vez em outra obra, na obra Conhecimento Objetivo. Eu quero que você analise aqui comigo um slide inteiro. Dá uma olhada aqui. Diz o Popper. Podemos dizer que o crescimento do nosso conhecimento é o resultado de um processo muito parecido com aquilo a que Darwin chamou de seleção natural. Olha a comparação que ele está fazendo. Ou seja, da seleção natural de hipóteses. O nosso conhecimento consiste, em cada momento, naquelas hipóteses que mostraram a sua aptidão ao sobreviver até agora na sua luta pela existência, ou seja, elas ainda não foram falseadas. Uma luta competitiva que elimina as hipóteses inaptas. O que é peculiar no conhecimento científico é o seguinte: nele, torna-se mais dura a luta pela existência através da crítica consciente e sistemática das nossas teorias. Então, essa é uma atitude verdadeiramente científica. É uma atitude crítica, ou seja, uma atitude negativa, que tenta falsear e não confirmar. Deste modo, enquanto o conhecimento dos animais e o conhecimento pré-científico cresce sobretudo através da eliminação daqueles que mantêm as hipóteses inaptas, a crítica científica faz frequentemente as nossas teorias perecerem em vez de nós, eliminando as nossas crenças antes que essas crenças conduzam à nossa eliminação. Então, olha que curioso. O que ele está comparando aqui é a marcha da racionalidade científica como sendo uma marcha pelas hipóteses e teorias mais aptas, que ainda não foram refutadas. Então ele está dizendo o seguinte: ao contrário da seleção natural, que é aleatória, a seleção das hipóteses ela não é aleatória para o Popper. Mas é difícil de entender isso. Por quê? O que ele está dizendo na verdade? Está dizendo o seguinte: nós nunca sabemos se uma hipótese é verdadeira, porque saber que ela é verdadeira é esgotar as possibilidades que ela prevê e explica. Só que isso é impossível. Nós já vimos lá que esse é o principal problema com o verificacionismo. Não dá para verificar tudo. Então nós nunca sabemos se uma hipótese é verdadeira em absoluto. Nós sabemos que uma hipótese é bem corroborada, não que ela é verdadeira. Só que, diz o Popper, hipóteses almejam a verdade. Elas almejam a verdade. Quando elas são formuladas, elas almejam de fato explicar a realidade e de fato prever a realidade. E, portanto, elas desejam de fato corresponder à verdade. Nós nunca sabemos quando chegamos, mas nós sabemos que nós constantemente nos aproximamos. Porque as hipóteses inaptas tendem a perecer
e as hipóteses aptas tendem a permanecer. Essa é a aposta do Popper. E a racionalidade científica, segundo ele, se dá assim. A atitude de constante desconfiança das hipóteses candidatas à verdade, essa é a racionalidade científica para o Popper. Quando nós desconfiamos das hipóteses, é que nós estamos sendo racionais. Porque se nós confiarmos nas hipóteses sem mais, aí sim nós estamos procedendo de modo completamente crédulo, que não corresponde à racionalidade do modo como nós almejamos. Então, a racionalidade científica existe, o conhecimento científico é objetivo, nós nunca sabemos quando ele é verdadeiro, mas o que nós sabemos sim é que ele progressivamente se aproxima da verdade. Essa é uma visão de racionalidade bastante difundida, pode ser a sua, inclusive. Se for a sua, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Vitor, eu sou popperiano na minha visão de ciência. Eu acho que a ciência se aproxima da verdade. Coloca aqui embaixo. Só que tem uma contraposição de um filósofo tão célebre quanto o Karl Popper, chamado Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é mais conhecido como um historiador da ciência. Ele tem um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, e esse livro mostra ou enfatiza muito mais o modo como os cientistas históricos trabalharam do que uma proposição de um método como o Popper está tentando. Então a abordagem do Kuhn é muito mais histórica do que analítica nesse sentido. Ele faz toda uma descrição de como a ciência, historicamente, acontece. E que eu vou fazer uma lista para você dos principais conceitos, tá bom? Para que a gente contraste com o Popper. Então, tudo começa com o que o Popper chama de pré-ciência, ou seja, um estado de coisas que ainda não se desenvolveu a ciência. O que é a pré-ciência? A pré-ciência é aquela ocasião em que não há modo de trabalhar amplamente compartilhado, ou seja, ninguém sabe exatamente qual é a maneira de trabalhar aceita amplamente por todos. E não há acordo sobre quais são os principais fundamentos, as principais leis, os principais axiomas, os principais postulados. Então, isso é um estado de pré-ciência. Há explicações sobre a realidade, há teorias, enfim, conflitantes e que pretendem explicar eventos iguais, mas o fato é, não há concordância sobre princípios fundamentais e não há concordância sobre métodos. Esse é o estágio de pré-ciência. Até que se instaura um paradigma. Esse é o conceito principal aqui do Popper. Paradigma é um esquema teórico com uma certa visão de mundo e uma forma específica de fazer ciência em uma área particular. Dá para falar, segundo o Thomas Kuhn, de paradigmas e não de ciência em abstrato. Paradigmas são modos de fazer ciência localizados no tempo e no espaço, e para determinados eventos da realidade. Então, se eu tenho um esquema teórico que me dá um método específico de como operar e me dá fundamentos específicos de como interpretar a realidade, e eu consigo convencer pessoas suficientes para que isso se constitua numa equipe de pesquisa, então eu tenho um paradigma. O paradigma tem os seguintes elementos, né? Os seguintes elementos, dá uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Eu vou abrir aqui a apostila porque, bom, os elementos que eu estou vendo aqui, eu acabei que não coloquei nos slides, mas não tem problema. Eu os enuncio para você. Um paradigma tem os seguintes elementos. Espera aí. Tá. 4, tá? Todo paradigma, todo modo de explicar a realidade e de conduzir investigações tem leis e pressupostos teóricos fundamentais. Primeiro elemento. Por exemplo, a tese heliocêntrica do Copérnico, do paradigma copernicano, é uma lei fundamental. Outro exemplo. A lei da gravitação universal é uma lei fundamental do paradigma newtoniano. Percebe? Leis e pressupostos teóricos fundamentais é o primeiro elemento de um paradigma. Segundo elemento de um paradigma. Regras de aplicação a objetos da realidade. Então, por exemplo, todo paradigma tem orientações de como descrever o movimento dos planetas. Quer dizer, o paradigma newtoniano tem orientações de como descrever o movimento dos planetas. Então, tem regras de aplicação a como se enxerga a realidade de acordo com esse paradigma. Percebe?
Então, esse é o segundo elemento, regras de como observar, de como aplicar a teoria na observação da realidade. Terceiro elemento, regras para o uso de instrumentos, regra para o uso de métodos, regra para o uso de ferramentas. Paradigmas têm regras para o uso de utensílios na obtenção de informações da realidade. Por exemplo, o Tycho Brahe, que era um astrônomo, ele formulou ferramentas que foram usadas posteriormente para construir o modelo heliocêntrico, por exemplo. E tem muitos, se você for pegar em cada ciência específica, tem, de acordo com o seu paradigma, modos de como operar os seus instrumentos. E quarta característica são princípios metafísicos, ou seja, são princípios não estritamente científicos. Por exemplo, há premissas ontológicas em cada ciência. Lembra quando nós vimos a aula sobre filosofia das ciências da natureza? Eu fui analisando a ontologia da mecânica clássica, do modelo do Maxwell, do modelo do Einstein, do modelo da física quântica. Lembra aquela ontologia? Ou seja, aquela descrição dos aspectos mais fundamentais da realidade? Então, isso é um princípio metafísico, isso não é um princípio científico, é um princípio ontológico. Então, toda teoria, todo paradigma, ele pressupõe princípios ontológicos, ou seja, pressupõe que há partículas, por exemplo, campos, espaço, tempo, tem uma ontologia, tem um modo de como o mundo funciona. E também, tem também princípios que também não são estritamente científicos, são extracientíficos, permitem que a ciência funcione, como o princípio da causalidade. Tudo que acontece tem uma causa eficiente que o tenha causado. Isso é um princípio filosófico. Você não pode constatar cientificamente esse princípio. Você tem que partir da sua existência para poder investigar as coisas na ciência. Percebe? Então, nota, há princípios metafísicos em todo paradigma. Repetindo, tem leis fundamentais, tem regras de aplicação de como observar a natureza, tem regras de aplicação de como manusear utensílios e tem princípios metafísicos. Paradigmas têm essas 4 características aqui. E também, bom, como é que eu decido o que é um bom paradigma, né? Como é que um bom paradigma passa a ser adotado por pessoas? O Popper enuncia ali, o Kuhn enuncia ali algumas variáveis que servem na avaliação de boas teorias em contraposição a más teorias. Ele coloca aqui 5 critérios. O primeiro é a precisão, uma boa teoria. É quando há concordância com resultados das experiências, quando ela explica e prevê de fato a realidade empírica, ela é precisa. A segunda característica, ela é consistente, ou seja, ela tem coerência interna, ela não tem contradições, e ela é compatível com outras teorias que dizem respeito a realidades parecidas com a dela. Então, por exemplo, seria muito estranho se nós tivéssemos uma teoria biológica que fosse completamente incompatível com a teoria geológica da Terra. Essas teorias são compatíveis entre si. Elas não explicam as mesmas coisas, mas elas não se contradizem. Isso significa consistência. Abrangência é outro critério. Capacidade de ir além do que usualmente se observa. Né? Se a teoria só constata aquilo que nós podemos ver, ela não é abrangente o suficiente. Ela tem que abarcar, inclusive, fenômenos novos, que não foram constatados ainda. Ela tem que ser simples. Simplicidade é um critério. Capacidade de organizar e unificar fenômenos diversos numa teoria enxuta, elegante. Né? Fecundidade é outro critério, que significa descobrir novos fenômenos ou relações entre fenômenos que nós não havíamos ainda descoberto. Isso é a fecundidade, a capacidade de descoberta de novos fenômenos. Entende? Então, são 5 critérios que contribuem para que uma pesquisa, uma teoria, se construa enquanto um bom paradigma. Né? Enquanto um bom paradigma. Então, beleza. Voltemos lá para o paradigma. Quando um paradigma é instaurado, ou seja, quando um esquema teórico de como enxergar a realidade, de como manusear os instrumentos para mensurar essa realidade, de como partir de preceitos fundamentais para entender essa realidade, de como partir de preceitos filosóficos para entender essa realidade. Quando esse esquema teórico é adotado por gente suficiente, então nós temos a ciência. No período da ciência, existe o que o Popper chama de... Popper não, estou confundindo o Popper com o Kuhn aqui, né? O Kuhn chama o tempo inteiro de ciência normal. O que é ciência normal? É quando o paradigma é já consolidado, já adotado amplamente, passa a operar da seguinte maneira. Os seus cientistas
atuam no sentido de resolver os problemas em aberto, que podem ser teóricos, que podem ser experimentais, com base nos elementos de explicação do paradigma. O paradigma passa a ser aceito, as leis fundamentais, os modos de aplicação, as premissas filosóficas, e aí os fatos passam a ser explicados à luz desse paradigma. E aí tem que fazer experimentos para explicar o que acontece na realidade com base no que preceitua o paradigma. Nessa etapa da ciência normal, não há contestação, não há tentativa de falseamento, não há crítica, como o Popper disse, entende? Na ciência normal, os cientistas estão preocupados em confirmar a teoria, inclusive, né? Confirmar o paradigma. Não estão preocupados em falsear o paradigma. Enquanto o paradigma explica, ele está sendo aceito como verdadeiro, né? Na prática, é isso. E enquanto isso acontece, ninguém critica. É isso que acontece na prática. Em seguida, é possível que uma anomalia aqui e ali aconteça. O que é uma anomalia? É um problema para o qual ninguém consegue encontrar solução, de acordo com as bases do paradigma. Só que isso para o Popper já seria suficiente para falsear a teoria, né, como nós já vimos. Mas aqui não. Na prática, o que acontece é que os cientistas ignoram as anomalias enquanto eles podem. Inclusive, tentam colocar hipóteses que a gente chama de hipóteses ad hoc, que são hipóteses que são formuladas não no início da teoria, mas enquanto a teoria está em marcha para que nós salvemos o seu poder explicativo. As anomalias são ignoradas enquanto elas podem ser ignoradas. É isso que acontece. É muito raro que aconteça uma crise. O que é uma crise? É um período de insegurança em que a confiança no paradigma é abalada. É muito raro que crises aconteçam. Muito raro. Mas é possível que elas aconteçam quando as anomalias são tão frequentes, mas tão frequentes a ponto de, inclusive, por exemplo, causar abalos na sociedade, na visão de mundo da sociedade, como foi o caso ali da passagem da teoria heliocêntrica, que correspondia a uma visão de mundo mais bíblica, passando para a teoria heliocêntrica, da geo para heliocêntrica. Quando a crise se instaura, aí nós estamos preparados para ir para um período que o Popper não, de novo, o Kuhn chama de ciência extraordinária. O que é o período da ciência extraordinária? É o período em que os fundamentos de um paradigma são questionados. Aí sim, os cientistas buscam o questionamento constante. Inclusive, questionamentos quanto aos seus pressupostos metafísicos. Será que o princípio da causalidade existe mesmo? Lembra quando o Kant questionou o princípio da causalidade como existindo na própria natureza? E, por sua vez, ele já foi herdeiro do Hume, e havia questionado isso antes. Então, isso é um período de ciência extraordinária, em que os pressupostos mais básicos, nem eles estão sendo aceitos amplamente. Quando esse período extraordinário, esse sim, em que as pessoas buscam falsear a teoria, é longo o suficiente, aí acontece uma revolução científica, que é a raridade das raridades, que é a ocasião em que uma teoria substitui outra como paradigma. Então, nota. Começa de um contexto pré-científico, a adoção de um paradigma, a constituição de uma ciência normal, essa que nós encontramos nos livros didáticos, por exemplo, química, física e biologia. Anomalias aqui e ali que no começo tendem a ser ignoradas, e quando elas não podem ser mais ignoradas, elas constituem uma crise. Essa crise dá espaço a ciências extraordinárias, né, que são ciências que competem entre si para explicar e falsear o paradigma original, até que, se esse período se estende por tempo suficiente, acontece uma revolução e a adoção de uma outra teoria como paradigma. Essa é uma descrição sucinta de como o Kuhn lê a história da ciência, né? E um exemplo é o seguinte, de mudança de paradigma, né? A química antes do Lavoisier partia da concepção que existia uma substância natural chamada flogisto, que permitia a combustão. Então eles explicavam a combustão por meio dessa substância chamada flogisto. Lavoisier, porém, simplesmente elimina essa hipótese da sua teoria. Essa hipótese não existe mais. O Maxwell, sobre o qual nós já falamos também lá na aula de Ciências da Natureza, ele postulava a existência de uma substância chamada éter no universo, né? Por onde os campos eletromagnéticos passariam. O Einstein, no entanto, simplesmente elimina essa hipótese. Percebe? Então, nota. Olha bem para esse quadro, né? Esse quadro que fornece uma visão de como as coisas podem mudar, né, de um paradigma para outro, e nessa mudança nem sempre permanecem as mesmas entidades.
ou seja, uma entidade que era completamente existente, ou pelo menos era assim considerada, como o flogisto e até o éter, passam a simplesmente não existir, em outras teorias que são adotadas como paradigmas. Tudo isso leva o Kuhn a dizer o seguinte, né? Os modelos mudam de modo tão drástico, mas tão drástico, que não é possível mensurar um em relação ao outro, porque eles são muito diferentes. Muitas vezes eles partem de pressupostos filosóficos, metafísicos, fundamentais, diferentes, de modo que eles não têm solo comum a partir do qual avaliá-los. Se não há solo comum a partir do qual avaliá-los, não há correspondência um a um, né? Essa teoria explicava esse elemento da natureza assim, essa outra teoria explica esse outro elemento da natureza assado. Não, às vezes não é o mesmo elemento da natureza que elas se interessam, pelos quais elas se interessam. Se não há esse solo comum, como é que eu vou mensurar que uma é melhor que a outra? Que uma está mais próxima da verdade que a outra? Elas têm uma característica que o Kuhn, o Thomas Kuhn, chama de incomensurabilidade. Ó, a mudança de paradigmas é holística. Holística vem da palavra grega holos, que significa todo, tá? Ou seja, a mudança de paradigmas ela acontece no seu todo. Isto é, os aspectos constituintes do paradigma mudam como um todo e não isoladamente. Não é hipótese por hipótese que vai mudando. São todas as hipóteses de uma vez que mudam. E também isso não acontece de modo progressivo. Os paradigmas são tão diferentes que chegam a ser incomensuráveis, isto é, impossíveis de serem medidos entre si. Vale dizer, não dá para dizer qual dos dois que estão sendo comparados ali é mais verdadeiro que o outro, porque não dá para dizer, não tem uma entidade comum em relação à qual mensurar os dois. Bom, então as mudanças no conhecimento científico, diz o Kuhn, se dão por meio de dois critérios, basicamente. Tem critérios objetivos? Tem, né? Nós já vimos ali os critérios objetivos. Precisão, abrangência, consistência, simplicidade, fecundidade. A teoria que mais reúne esses elementos, ela tende a ser a melhor teoria. Agora, tem critérios subjetivos também. Quais? A interpretação diferente de cada critério desses, conforme o cientista ou o conjunto de cientistas. Quem diz que todo mundo entende precisão da mesma maneira? Quem diz que todas as ciências humanas e não humanas, humanas e naturais, por exemplo, entendem o conceito de precisão como se fosse de modo unívoco. A precisão em ciências da natureza é a mesma precisão em ciências humanas? E mais fundo, a precisão em biologia é a mesma precisão em física? Entende? Isso é um critério subjetivo, no mínimo contextual, a cada ciência. Outro critério subjetivo barra contextual. A preferência por cada critério. Às vezes um cientista prefere a abrangência e não simplicidade. Às vezes o cientista prefere fecundidade e não simplicidade. Bom, isso é contextual, isso não é objetivo. A limitação, né, é conjuntural, digamos assim, que leva a privilegiar um critério sobre outro. Às vezes é a limitação de dinheiro, às vezes é a limitação de poder. Né? Durante muito tempo, o modelo heliocêntrico simplesmente não foi adotado porque havia uma instituição que dominava a sociedade, chamada Igreja Católica, que simplesmente, né, ignorava qualquer teoria e pesquisa a respeito disso. Ponto. Isso não é um critério objetivo, isso é um critério conjuntural das relações de poder específicas de cada etapa. Hoje a gente poderia citar o caso, por exemplo, de há muito mais investimento em cosmético do que para curar doenças graves, por exemplo, porque cosmético dá dinheiro e curar doenças graves talvez nem tanto. Há muito mais investimento em publicidade do que em departamentos de pesquisa de universidades públicas, por exemplo. São critérios conjunturais das relações de poder. Então, uma hipótese, um paradigma é adotado em relação ao outro, não necessariamente com base em critérios somente objetivos. O que isso nos diz? Que a racionalidade científica opera por mudanças que são raras, não são constantes. Né? A gente sabe que a ciência muda, isso é um fato, mas isso não acontece com tanta frequência assim. E incomensuráveis. Né? Paradigmas não têm um solo comum, a partir do qual possa mensurá-los. Os critérios objetivos são menos consistentes do que a gente supõe a princípio. Né? A objetividade da ciência ela não é tão sagrada, sacrossanta como nós podemos imaginar a princípio. Essa é a questão. Percebe? Bom, é claro que o Kuhn não é a última palavra sobre
a racionalidade científica, há objeções em relação ao Kuhn também. Só que eu opto aqui por não explorá-las, porque essa é uma aula introdutória. Eu queria só te dar um mapa, abrir a porta para você sobre os debates que acontecem em torno do que é ciência e do que não é. Eu vou colocar a bibliografia aqui na descrição do vídeo, fique à vontade de explorá-la. Eu te convido a, né, fazer uma revisãozinha aqui comigo. Né? Na aula de hoje, nós vimos o problema da demarcação, que são critérios de cientificidade para dizer o que é ciência e o que não é. Nós vimos dois modelos de método científico, um ingênuo e outro que se propõe menos ingênuo, mas mesmo assim com objeções. E por fim terminamos falando sobre a possibilidade da racionalidade na ciência, né? Se há um solo comum para medir racionalidade e entre paradigmas diferentes, percebe? Então, era isso que eu tinha para te falar. Não se esqueça de, caso você, né, goste do que nós fazemos e queira usufruir de todos os nossos benefícios, ser um apoiador aqui do canal. Você vai ter direito a, bom, material escrito, clube do livro e uma plataforma feita sob medida para você. Aula que vem, nós começamos outra etapa do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Vou manter o suspense aqui com você. Fica de olho no canal, que logo logo vai ser liberado o lembrete para a próxima aula. Te vejo lá. Tchau, tchau.